Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez seu irmão em Cristo, pastor Ivair Lem, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, canal que traz notícias da obra de Deus para você, que traz estudos do hebraico, que traz ensinos bíblicos, que traz informação sobre a obra de Deus. E hoje, nesse vídeo, Escola Bíblica Dominical, a nossa quinta aula da nossa revista CPAD, né? Essa revista aqui que tá maravilhosa. E hoje a nossa lição, Missão da Igreja de Cristo. Essa lição é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Essa aula de hoje, ela vai acontecer amanhã. Então, hoje é aquele resumo de todo sábado. Já quero pedir para você, não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like porque isso nos ajuda e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nesta lição de hoje, a lição ela aborda alguns temas muito importantes e muito caros para nós. O textuário dessa lição está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, quando diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Eu quero já destacar aqui no textuário uma das verdades que essa lição vai trazer para nós, que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina, para quem não sabe, é ensino. No ensino dos apóstolos. Era nisso que a igreja, ela perseverava, ela caminhava, ela persistia, ela insistia nesse ensino dos apóstolos, na doutrina. Então é muito importante o que nós vamos aprender, porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, mas os apóstolos, por outro lado, sabiam o que ensinavam para a igreja. É aqui que nós vamos meditar no tópico primeiro, quando vai nos dizer que a igreja ela tem a missão, né, de pregar, a pregação e a instrução. E uma coisa que chamou a atenção é que a igreja, ela, como uma instituição, ela foi fundada para abençoar o mundo. Ou seja, a igreja, ela deve pregar a palavra de Deus, ela deve proclamar a palavra de Deus para um mundo caído, como um arauto, como alguém que leva uma mensagem, que vai na frente daquele que é maior do que ele, né? Então, ela tem esse dever de proclamar, de pregar o evangelho. E a palavra que é usada em grego é o kerissó, né? Que tem essa conotação, esse significado de proclamar, de pregar, de alguém que vai proclamando algo, e é algo sobre alguém. O objeto da pregação é a palavra evangelizou em grego, ela é usada para se referir a esta pregação. Ou seja, meus irmãos, algo muito, muito importante aqui. Esse aspecto de evangelizou, né, que é em grego, esse tem o sentido de trazer boas novas, pregação nova, fatos novos, verdades absolutas, verdades novas. Se refere a falar sobre alguém e não sobre alguma coisa. É diferente do evangelho, que muita gente às vezes apresenta mais o homem do que o próprio Deus.
mais a igreja, a denominação, do que o próprio poder de Deus para realizar aquilo. Ou seja, é uma das coisas que chama a atenção nos dias de hoje, porque a igreja ela não está pregando sobre alguma coisa. A igreja está pregando sobre alguém vivo, que está vivo e que pode salvar aquele que se encontra perdido. Olha só que coisa fantástica que essa lição nos traz. E também ela fala aqui sobre discipulando os convertidos. Pregar e proclamar a palavra, né, é levar essa palavra aos que estão fora da igreja. Fora da igreja. E discipular é quando nós ensinamos, instruímos os que estão dentro da igreja. Então, eu prego para quem está fora e eu instruo quem está dentro da igreja. E esse instruir é instruir em alguma coisa. É instruir para, você vai ver mais para frente aqui, para edificação, para crescimento. Esse instruir é sobre alguém que é capaz de reproduzir e passar para os outros o que ele aprendeu e o que ele vive por meio de Jesus Cristo. Ou seja, discipular, ensinar, não é somente falar, mas ensinar com a própria vida, com o próprio exemplo. Isso é discipular. Eu separei 2 textos aqui que eu vou falar com a minha classe, mas você também pode meditar aí. Mateus capítulo 10, versículo 24, e também Lucas capítulo 6, versículo 40, quando Jesus disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas todo aquele que for perfeito, Jesus diz, todo aquele que for bem instruído, ele vai ser como o mestre dele. Ou seja, porque o discípulo ele vai sempre aprender com o mestre, ele vai assimilar não somente o ensino, mas também a vida prática daquele mestre. Uma das coisas que chama muita atenção na igreja odierna, né, na igreja moderna, na igreja de hoje, e que também falamos nessa lição, é sobre que a igreja ela é uma comunidade adoradora. É uma coisa impressionante isso aqui. A adoração não é somente dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, não somente isso, mas a adoração é tirar a atenção de nós e voltar essa atenção unicamente no Senhor. Então a adoração, ela tem muito mais a ver com o nosso modo de vida, com o nosso modo de viver, de agir, com o nosso modo de ser, do que apenas um momento de louvor, de cântico dentro da igreja. A adoração, ela é um serviço que é prestado a Deus de forma consciente e integral. Ou seja, a adoração é viver totalmente para o Senhor. A adoração, ela é consciente, integral e eu acrescento, algo contínuo na vida da igreja. A igreja, ela também tem essa função, ela é uma comunidade edificadora. Ela é um lugar onde as pessoas, elas edificam-se umas às outras, elas se edificam umas às outras com os seus dons, com a sua vida, com o seu viver, com a sua vida de adoração constante. A igreja, ela tem dons para edificar o próximo, como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, descreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, né? Que Deus ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Jesus
ele deu isso para que a igreja seja uma comunidade edificadora, que edifique as pessoas na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, na vida com o próprio Deus. E aqui no tópico 3, essa lição vai falar sobre a comunhão e a socialização da igreja. Eu achei isso bastante interessante, porque algumas pessoas, elas querem dizer, querem ensinar ao mundo algo que elas não praticam, mas que a igreja, ela faz isso, sempre fez, a igreja foi ensinada a fazer. No caso de uma fé na esfera fraternal, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Comunhão, meus irmãos, vem do grego koinonia, que é comunhão, que é uma palavra que ela denota participação, parceria, comunhão espiritual, e ela é usada assim dentro do contexto da igreja. E ela tem essa unidade e fraternidade na igreja. A igreja, ela se expressa por meio de uma unidade e fraternidade entre os membros. Jesus, ele sempre orou pela unidade e a fraternidade da igreja. Fraterno. Paulo fala sobre o amor fraternal. O apóstolo Pedro ensina: amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, é um amor que transforma essa comunidade em irmãos, que transforma essa comunidade numa comunidade de pessoas que se interligam nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, nos momentos de luta, de prova, quando alguém não está bem, a igreja se reúne em torno disso. E aonde entra a igreja, ela na esfera, quando a fé da igreja, ela alcança a esfera social, porque a igreja tem isso. A igreja é aquele corpo, né, que não somente tem a koinonia, mas ela é também uma comunidade que contribui, que partilha. É uma comunidade que ajuda os outros, ajuda os mais necessitados. É uma comunidade que se importa com o outro. É uma fé agindo na esfera social. É uma fé que age na esfera da fraternidade, na esfera fraternal, no caso, né? Que traz essa unidade, que traz essa fraternidade. O exercício da fé cristã na integralidade, na sua integralidade, não trata apenas de matar a fome de alguém. Não só isso, mas também de encher essas pessoas com o poder de Deus, do amor de Deus. Levar essas pessoas a conhecerem o verdadeiro amor de Deus. Não é somente dizer Deus abençoe, como ensinou o apóstolo Tiago, mas, acima de tudo, é dar o pão, não por uma obrigação, mas por amor, e mostrar que aquele amor que se vive, aquele amor que se tem, aquele amor que se prega com a vida, é o verdadeiro amor que vem do Pai, que vem do Senhor. Essa lição é muito rica. Eu tenho certeza que o seu professor, que o seu pastor vai explorar muito essa lição e você será muito abençoado nessa lição. Então, Deus abençoe você. No próximo sábado nós estaremos então já com a lição de número 6. Essa lição de hoje, esse resumo de hoje, para amanhã, para que você já saiba o que vai acontecer na escola dominical. Você é pastor? Você é professor de escola dominical? Você é líder? Você é superintendente da escola dominical? Deixe os seus comentários aqui, nos ajude colocando mais comentários para enriquecer essas aulas e para enriquecer o entendimento do povo de Deus. Deus te abençoe, curta esse vídeo, compartilha ele, deixa o seu like e até o próximo vídeo, querendo Deus.